Adri, bom dia. Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Dri, o IPCA, né, a inflação oficial do país, avançou 0,53% em janeiro, quarta alta seguida. Em 12 meses a inflação vem desacelerando desde julho, está em 5,77%, ainda assim resultado acima da meta perseguida pelo Banco Central. Qual a possibilidade de uma mudança, então, da meta da inflação? Carol, a possibilidade é grande. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem algumas semanas, ele deu uma entrevista, a primeira entrevista dele, e nessa entrevista, sem ser perguntado, ele começou a criticar a autonomia do Banco Central e fala pontualmente sobre a questão da meta fiscal, da meta de inflação muito apertada, que estaria, na visão dele, dificultando o crescimento da economia, travando, porque quanto mais apertada a meta, mais o Banco Central tem que trabalhar para colocar a inflação nesse rumo e, é claro, esfriando a economia. Isso já foi há algumas semanas e de lá para cá esse debate cresceu muito, misturado com a questão da autonomia. A autonomia do Banco Central foi concedida foi aprovada pelo Congresso Nacional no governo Bolsonaro. O Lula, na campanha, falou da autonomia, disse que ia mantê-la, que não ia trabalhar contra ela, e vem falando ao longo dessas semanas, criticando a autonomia, mas por trás está a intenção, de fato, de mudar a meta de inflação para poder evitar um tombo da economia. Bom, Adri, a reportagem do Estadão mesmo ontem revelou que estava ocorrendo uma espécie de negociação antes dessas críticas do presidente Lula, negociação entre o ministro Fernando Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para mudar as metas para 2024 e 2025. Porque no meio dessa confusão, Raíssa, desses ruídos todos sobre autonomia, meta de inflação, há uma crise instalada entre o governo e Campos Neto. Ele é visto como um integrante, um integrante do governo Bolsonaro no governo Lula. E na visão dos petistas, dos integrantes do governo, ele estaria trabalhando contra o crescimento, contra o governo Lula, e aí começa a ter um monte de ruídos, e um deles é sobre essa mudança da meta. Há muita informação desencontrada, o governo quer mudar a meta e o Banco Central e o Campos Neto, o que mostra essa reportagem, teria se antecipado para fazer essa mudança. A meta é de 3%, ele aumentaria para 3,50%. E aí já seria 2024 suficiente, e Adri? 2025. Oi? E aí já seria suficiente? E também gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte que não está familiarizado com esse tipo de procedimento, como é que deveria ser esse trâmite, né? Tem essa decisão que precisa ser feita. Se o Banco Central não cumpre essa meta, ele precisa justificar por que não cumpriu, enfim, e já está faz algum tempo não conseguindo chegar lá. Eu vou explicar. O Brasil adota o que é chamado de sistema de metas de inflação. O governo ele define essa meta para os próximos anos. Isso é definido pelo Conselho Monetário Nacional. O conselho no governo Lula é formado pelo ministro do Planejamento, no caso Simone Tebet, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, vamos lembrar, ele ganhou, com a autonomia, ele ganhou um mandato. E esse mandato dele avança no período do governo Lula. Ele tem mandato até 31 de dezembro de 2024. Então, são 3 votos no Conselho Monetário. O governo, no caso, tem maioria, Tebet e Haddad. E, nesse sentido, vota-se a meta e o Banco Central tem como tarefa, o Banco Central autônomo, né, como eu disse, foi aprovada essa autonomia, tem como tarefa colocar a meta de inflação, colocar a inflação na meta. Tem uma banda para baixo e uma para cima, que pode flutuar, e
por 2 anos o Banco Central não entregou essa meta, e isso está, inclusive, sendo usado pelo governo Lula como um argumento para que os petistas também, no Congresso Nacional, para ele perder o cargo. Então, você vê que a crise é muito grande aqui em Brasília por conta de todo esse estresse em torno do Banco Central. Tem um outro problema que vai surgir das próximas semanas, é que o presidente Lula tem que indicar 2 diretores do BC, o nome de 2 diretores do BC para compor a diretoria, e ele indica, havia uma expectativa que Campos Neto pudesse também buscar, junto com o governo, um consenso para esses nomes, mas não se espera mais isso diante de toda essa crise, Raíssa e Carol. Então, agora, na prática, Adri, assim, a meta para o ano que vem tá em 3. Se mudar para 3,5, como está sendo cogitado, o que muda? O muda é que o governo, o Banco Central, ele tem mais espaço, ele não precisa apertar tanto os juros, a taxa de juros. Lembro que o centro de toda essa discussão é os juros. O governo acha que os juros estão muito altos, 13,75%. O Banco Central considera que ele ainda está em processo de controle da inflação, e na última reunião do Copom, em que ele decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, disse que poderia ficar por mais tempo essa taxa alta. E é isso que incomodou. Uma meta mais flexível, você pode, na prática, aceitar uma inflação mais alta e, com isso, poder reduzir a taxa de juros mais cedo. E, na prática, é isso que pode acontecer. Então, a gente ouve aqui também o sinal que está vindo da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, falando sobre como poderia ou não passar algum texto sobre a alteração da autonomia do Banco Central. Mas eu tenho a escuta, a tendência do que a maioria do plenário pensa que seria, com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá, né? O Banco Central independente, ela é uma marca mundial, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Lógico que nós temos sempre as acomodações entre ministros da economia, presidente do Banco Central. Muitas vezes esses assuntos são trazidos à tona, e eu penso que, tecnicamente, o Banco Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirá. Tá aí, então, né, Adri? Carol, o Lira, ele foi o presidente da Câmara, ele patrocinou esse projeto de autonomia, um projeto que estava na agenda econômica do governo do então ministro Paulo Guedes. Campos Neto trabalhou por essa autonomia, e, é claro, as chances de uma mudança são menores com essa Câmara e com esse Senado, um Senado também mais conservador. Então, Lira deu a sua posição, governo está tentando botar panos quentes, dizendo que não trata de mudar a autonomia, mas há essa pressão sobre o Banco Central que causa incertezas no mercado, e esse é um ponto de fricção. E eu queria chamar a atenção, é que toda essa discussão, o que ela acaba acontecendo? Ela acaba colocando em segundo plano aquilo que poderia, inclusive, diminuir, abrir caminho para a redução dos juros, que é votar as pautas econômicas. Tem um plano de ajuste anunciado pelo ministro da Fazenda, tem uma reforma tributária para votar, um novo arcabouço fiscal, que foi a agenda colocada pelo próprio governo. E essa semana perdida nessa discussão sobre nessa crise que eu chamo de fabricada pelo governo, porque tem pautas para votar, pautas. Eu vou contar aqui uma história para vocês. Eu estava num evento em que tinha parlamentares, e que o secretário extraordinário
de reforma tributária, Bernarda Piri, apresentou os pontos da reforma tributária para senadores, para deputados, no evento do Renova Brasil, e um primeiro passo, né, na direção, todo mundo estava querendo saber que reforma é essa que eles vão apresentar, trabalho que ficou ofuscado completamente pela crise em torno da briga com o presidente do Banco Central. Então, esse tipo de ação para pressionar acaba gerando outras consequências como essa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem também que conseguir a aprovação das MPs, né? Tem a MP do CARF, tem outras medidas que foi adotada. Ele anunciou que quer reverter o rombo das contas públicas e esse pacote, justamente, avançar nesse pacote é um dos pontos que está na ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central para favorecer um processo de redução dos juros. Então, você vê como é tudo muito contraditório nesse embate.